Boa noite, graça e paz a todos os irmãos. Bom estar aqui novamente com vocês, é um prazer, um privilégio compartilhar a palavra de Deus baseado nesse nosso tema, boas notícias de esperança. E hoje nós tivemos aqui essas boas notícias de esperança. Eu peço ao pastor Júnior, por favor, desligue o ar-condicionado, porque senão minhas folhas não vão parar aqui. E eu não quero presenteá-los com aquela cena tragicômica, eu correndo atrás das folhas. Mas, boas notícias de esperança, né? Então, e hoje nós queremos falar de um tema, para mim foi um pouquinho difícil. Eu me lembro que, na hora de pensar nos temas, me veio esse tema, eu olhei e até falei com a minha esposa, eu falei, é um tema bastante difícil, bastante complicado. Não digo complicado, mas difícil de expor, né? Boas notícias de esperança para superar as tragédias da vida. Nós estamos caminhando em um momento de tantas tragédias, de tantas dores, de tantas dificuldades, e se eu fosse me dito agora, você tem apenas mais 30 segundos para você falar, eu diria, boas notícias de esperança para superar as tragédias, somente com Jesus. Se eu tivesse que resumir aqui somente com Jesus nós teremos condições de superar as tragédias que vêm sobre as nossas vidas. E, como eu disse, nós estamos passando um momento de pandemia, estamos vindo de uma temática difícil de lidar, de vivenciar, né? Então foi um ano, entramos em outro ano, então são meses, são semanas, e é claro, algumas notícias elas acabam ficando em maior evidência, pelas notícias, pelas redes sociais, e essa semana nós tivemos algumas notícias bastante trágicas, bem dolorosas. Claro, nós tivemos aí mais de 400 mil pessoas muitas vezes anônimas, que nós não sabemos o nome, mas que as suas famílias, os seus entes queridos, as pessoas do seu convívio, conhecem os seus nomes, conhecem as suas histórias, conhecem os seus corações, e são muitas vezes abaladas com essas notícias. Mas tivemos pessoas também famosas, quem acompanha o artista Paulo Gustavo, que teve uma morte que foi noticiada, acompanhada, e eu digo que a questão não é somente o nome do Paulo Gustavo, mas o que ele representa tantas e tantas pessoas anônimas, que nós não conhecemos, mas por meio dessa tragédia, dessa morte, nós também somos tocados, nós também somos atingidos, o nosso coração se entristece, o nosso coração sente essa dor. Também nós tivemos aí no Rio de Janeiro, nessa semana, uma notícia tão trágica, de tanta violência, de tanta dor, tantas vidas perdidas, mas também foi uma semana difícil. Nós tivemos ali na cidade de Saudade, Santa Catarina, e eu brinquei com a Edna no bom sentido, né, que quando a notícia começou a passar, eu não quis acompanhar, irmãos, eu não quis acompanhar, eu apenas ouvi, mas eu não quis ficar acompanhando os noticiários, porque aquilo, a minha garganta já dá aquele nó nesse momento, porque que dor, que tristeza, que tragédia, que tragédia. Então é difícil, é um momento difícil, é um momento de tantas notícias, que nós ficamos assim procurando oásis de boas notícias, nesse deserto de tantas tragédias. E eu me recordei de um filme baseado numa história real, que chama O Atentado em Boston, ou O Dia do Atentado, que tivemos também aquela tragédia naquela corrida, e ali tem um trecho que eu gostaria muito de ler, de parafrasear isso para esse momento, que eu acredito que ele representa bem, de uma forma talvez bem próxima, todo esse sentimento e como nós olhamos para essas tragédias, principalmente dessas últimas notícias. Diz assim: o que eu vi hoje foi o bem versus o mal, o amor versus o ódio. Quando o diabo ataca assim, você só tem uma arma com a qual você pode revidar, e é o amor. Ele, o mal, não consegue tocar no amor. O que podemos fazer? Persegui-los? Pegá-los e matá-los? Ainda assim, vai nos atingir. Nunca dá para prevenir totalmente. Vamos abraçar uns aos outros.
Vamos deixar que o amor nos alimente. Assim o mal, a tragédia, nunca conseguirá nos vencer. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, ó Pai, mesmo em meio a tantas situações de dor, de angústia, de notícias de tragédia, mas nós confiamos em Ti, confiamos em Teu amor, em Tua graça. Ó Pai, que o Senhor venha trazer consolo agora a todas essas famílias que perderam entes queridos por meio da Covid-19, ó Pai, mas também que perderam as suas famílias por meio de violências extremas, violências sem explicação, ó Deus. Mas o Senhor é aquele que pode, com Teu consolo, com a Tua graça, inundar os nossos corações, para que eles não sejam tomados pelo ódio, pelo rancor, pela amargura, mas que ele seja inundado pelo amor do Teu Espírito, Pai, que nos aproxima de Ti, que nos aproxima do Senhor, que nos aproxima uns dos outros, para que o Seu amor seja manifestado na vida dos Teus filhos. Ó Pai, o que nós queremos agora é olhar para o Senhor, e nós queremos viver, nós queremos experimentar boas notícias de esperança na nossa vida, na vida da nossa família, da nossa igreja, dos nossos irmãos e dos nossos amigos e as pessoas às nossas voltas. Ó Pai, que nós possamos ser de fato esses luzeiros, ó Pai, que nós possamos ser esses agentes de levar, de anunciar boas notícias de esperança, e essa boa notícia de esperança, ela tem um nome, e o seu nome é Jesus Cristo, Filho de Deus, que nunca irá nos desamparar ou nos abandonar, e é em nome dele que eu te peço e te agradeço por tudo, amém. Boas notícias de esperança, boas notícias para superarmos as tragédias da vida, em dias de más notícias. Muitas vezes o pessimismo, a tristeza, o negativismo, a depressão pode pressionar a minha e a sua vida, e às vezes até nos paralisar, gerando às vezes crises profundas, doenças emocionais, físicas e até espirituais. Mas eu quero que você comece a guardar essas palavras na sua mente. Uma notícia ruim em sua jornada terrena não será a sua identidade aqui na terra. Uma notícia ruim, uma tragédia, uma dificuldade, uma dor, não será a sua identidade aqui nessa jornada na terra. Isso dependerá do que estamos alimentando a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração. Existe o Evangelho de Jesus, e ele é a boa notícia, as boas notícias. Palavra de salvação, de restauração, de amor, de fé, de vida, palavra de esperança, que se renova todos os dias, na minha e na sua vida. É disso que temos que nos alimentar, é disso que nós temos que levar para outras pessoas, boas notícias de esperança. Você nunca vai gerar boas notícias se só ficar ouvindo más notícias. Eu não estou dizendo para você ficar alienado, não estou dizendo para você não se informar, eu estou dizendo para que isso não seja o ápice da sua vida, que isso não seja o motor que impulsiona a sua história, as más notícias, mas que meio às más notícias, às tragédias da vida, você e eu possamos, como testemunhos que foram dados aqui, testemunhos da semana passada, trazermos esse alento de esperança, esse oásis de paz na vida das pessoas que nos escutam. E nós queremos hoje trazer para você, trazer ao meu coração, a palavra do Senhor para a sua vida, para a minha vida, para que você possa superar, passar pelos problemas e dificuldades, sabendo que há uma boa notícia de esperança na sua vida. Lucas capítulo 5, do 17 ao 26. Lucas capítulo 5, do versículo 17 ao 26. Uma passagem bastante conhecida. Minha Bíblia já rodou as páginas. Lucas capítulo 5,
do 17 ao 26. E algumas Bíblias, como a NVI, você vai ter um título: Jesus cura um paralítico. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povos da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais difícil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou, levanta-se e anda? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, cheios de temor, dizendo: hoje vimos coisas extraordinárias. Hoje vimos boas notícias de esperança. Então, eu não combinei com o Antero nem com a Soraya, mas está aqui no meu esboço. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria, ou a alegria vem pela manhã. E Apocalipse 21:4 diz assim: e ele secará dos nossos olhos toda lágrima. E ele, o Senhor, secará do meu, do seu, dos nossos olhos toda lágrima. Nunca se esqueça disso. Quem aqui, não vou fazer essa pergunta, mas muito provavelmente, muitos aqui já passaram por uma tragédia, ou já tiveram alguém perto de si que já passaram por uma tragédia, ou passaram por uma dor, ou estiveram com alguém que passou por dor. Irmãos, tem coisas que tecnicamente nós aprendemos, nós lemos, todo mundo sabe, eu gosto muito de ler e tomar café, mas ler sobre dor, ler sobre consolo, é relativamente fácil. Experimentar, vivenciar, ou estar com quem está passando é outra coisa. Eu gosto muito de C.S. Lewis, ou C.S. Lewis, como alguns dizem, e na história dele ele escreve um livro muito interessante, que é sobre o sofrimento. E ele escreveu, deu palestras sobre aquilo, um livro muito interessante, um livro muito profundo, um livro que vale muito a pena ler. O problema do sofrimento. Só o título você fala, poxa, muito forte, muito impactante. E é um livro de mais ou menos 250 páginas. E aí, então, depois que ele se casa com a Joy, 4 anos depois, ela morre com câncer. E C.S. Lewis, ele escreve um outro livro. Um livrinho de 90 páginas. Um livrinho de 90 páginas. Que vai falar sobre luto. Uma dor em observação. Então, quando você olha o problema do sofrimento, que é um livro mais técnico, mais robusto, com várias inferências de vários estudos, 250 páginas.
Mas quando você passa pelo sofrimento, quando você passa pela tragédia, quando você passa pela dor, vem um luvinho de 90. Porque aqui não tem teoria, não adianta, aqui é passar, é sentir, é entranha, é angústia, é choro, é se derramar, é chorar até não ter mais forças, é se jogar diante de Deus e falar, não aguento mais. Alguém vira e fala, mas você não é crente, como que você não aguenta? Aí tem aqueles mais crentes que dizem assim, não, mas o cristão não pode chorar, não pode sentir dor. Eu digo, louco, quem passa sabe. Talvez você que esteja aqui, ou esteja assistindo, esteja passando por um momento de tragédia, um momento de dor. E tragédia tem vários sentidos, pode ser a perda de alguém, pode ser uma tragédia emocional, uma espiritual, um pecado que destruiu a sua vida. São várias questões. Contudo, nós desejamos aqui declarar pela fé que nós não vamos viver uma vida de tragédia, uma vida de dor. E eu repito, o choro pode persistir uma noite, mas de manhã vem a alegria. Boas notícias de esperanças de Jesus para superar as tragédias da vida. Portanto, creia que o poder do Senhor está disponível para a sua vida, no verso 17b, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Creia que o poder está disponível para a sua vida. O poder de Deus não está destinado somente para algumas pessoas, para pessoas especiais, para pastores, ou para líderes, ou para pessoas que têm algum... Não, o poder... Creia que o poder do Senhor está disponível para a sua vida. A nossa função, a nossa atitude é crer, é confiar. Lá em Atos 10, 38 diz assim, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder. E como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com Jesus. Jesus tem sim poder para curar, libertar, restaurar. Ele não muda e não mudará. Tenha fé, creia. Ele fará segundo o bom propósito do seu coração para a sua vida. Creia que o poder de Deus está disponível para a sua vida. Creia. Irmãos, esses dias eu estava conversando com minha turma e com alguns sobre essa questão de como nós vemos a fé, de como nós pensamos, de como nós acreditamos, e a gente lê tanto, a gente estuda tanto, e são tantos livros, eu brinco que eu não aguento mais ler teologia sistemática, não aguento, porque no final das contas, a questão, não que isso não seja importante, mas a questão é crer. Não adianta eu chegar na casa do irmão que passou por uma tragédia e falar assim, olha só, segundo o Arne Gruden, na sua teologia sistemática, no capítulo 4, lá no bloco, vai dizer que não, é fé, é acreditar, é junto com aquele orar e falar, eu creio no poder de Deus, e o poder de Deus está disponível para a sua vida, para a minha vida, está disponível hoje sim. Creia, não desista, não desanima, mesmo em meio à sua dor, o poder de Deus está disponível para você. Você não precisa ser extraordinário, você não precisa ser importante, você não precisa ser diferente, o que você precisa ser é alguém que confia, alguém que crê, alguém que está andando com Jesus e colocou a sua vida nas mãos dele, crendo que ele tem poder para atuar na sua e na minha vida, mesmo no meio às tragédias mais dolorosas, às dificuldades mais profundas. Ele tem poder, está disponível para você. Quem sou eu para Deus cuidar de mim? Quem sou eu para Deus olhar para mim? Deus é Pai, Deus é amor, Deus é graça e misericórdia na vida de todo aquele que crê no seu poder. E o poder dele está disponível para você, sim. Ande sempre ao lado de pessoas comprometidas. Verso 18. Vieram alguns homens, trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Eu gosto muito, toda vez que entra nesse tema de pessoas, amigos, discípulos, eu gosto bastante.
ande sempre ao lado de pessoas comprometidas. Comprometidas com Deus, comprometidas com a palavra e comprometidas com você. Comprometidas com você não são pessoas que fazem aquilo que você gosta. Pessoas comprometidas com você não são aquelas que apoiam todas as suas loucuras. Pessoas comprometidas com você são aquelas que estão lá para te ajudar, para te levantar, para te colocar na direção correta. Quantas pessoas andam somente perto de pessoas que só gostam de farra, só gostam de festa, só gostam de movimentos, mas não têm compromisso com a vida, com a verdade, com a espiritualidade? E eu faço a pergunta: quem são os meus amigos que têm andado comigo? Quem são as pessoas comprometidas que têm seguido comigo? Eu tenho, e você tem, pessoas que te ajudam a levantar? Pessoas que quando você cai, elas estão comprometidas a não te abandonar, a seguir com você, a te apoiar? Ou nós estamos, muitas vezes, nos envolvendo de maneira profunda com pessoas que, na verdade, eu chamo amigos ocasionais, amigos de fase, amigos de momento, pessoas que não têm compromisso. O seu compromisso para comigo é baseado naquele momento. Então, estamos bem, estamos felizes, saímos, tiramos foto, postamos no Instagram. Calma, não estou dizendo que isso é errado, antes que você me jogue uma cadeira. Isso é legal. Mas não, a vida não se faz só disso. Amigos são pessoas comprometidas com Deus, com a palavra, mas com você, para te ajudar. Pessoas comprometidas são chatas, muitas vezes, porque elas falam aquilo que você não quer ouvir, elas tocam na ferida que você não quer tocar. Mas eu brinco e digo que pessoas comprometidas, que Deus coloca na sua vida, são como rochas, bem fundamentadas. Você vai, você se afasta, você erra, você fica bravo com ela, você até fala mal dela, você fica chateado e diz que ela não gosta de você e não te entende. Mas elas estão sempre prontas a te levantar, a pegar você pela mão e dizer: vamos seguir, porque a vida é mais importante, a sua vida é mais importante do que esse momento. Irmão, para de ficar preso a passado. Ai, mas falou de mim. Ai, disse que me xingou e tratou mal, que não sei lá mais o quê. Vamos seguir, vamos embora, vamos ser pessoas comprometidas com Cristo, com a palavra e com o outro. Porque a manifestação do corpo de Cristo se dá justamente no comprometimento com o outro, no estender a mão para o outro, no ajudar o outro. E se você tem um amigo comprometido, aprenda a ouvir, mesmo quando ele for chato com você. Não estou dizendo que isso dá autorização para que você seja chato sem necessidade, porque tem gente chata mesmo. Mas a ideia de ser chato aqui é quando a pessoa é chata com aquilo que você não gostaria que ela fosse, com o seu erro. Pessoas comprometidas vão dizer: está errado, não é por aí. Mas pessoas comprometidas, que Deus coloca na sua vida, na minha vida, sempre vão estar ali, prontas para nos ajudar a levantar, nos estender a mão. Então, ande ao lado de pessoas comprometidas. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca. Olha o comprometimento que esses homens tinham com aquele homem. Ande com pessoas comprometidas. Tenha pessoas à sua vida que sejam comprometidas. E seja você também, em nome de Jesus, alguém comprometido com Deus, com Cristo e com as pessoas. Jamais desista diante dos obstáculos. Jamais, a gente viu o testemunho da Soraya e do Antero, jamais desista diante dos obstáculos. Olha o verso 19: não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, não conseguiram entrar da maneira normal ali, subiram ao terraço. Não desista, não volte para trás. Existe um terraço sobre a sua cabeça, e a ideia de terraço aqui é olhar para cima, é olhar para o alto, é ver essa possibilidade. Tantas pessoas desistem diante de uma circunstância difícil, diante de um problema. Eu não consigo estudar, eu não consigo fazer um curso, eu não consigo relacionar, eu não consigo servir, eu não consigo porque é difícil, porque eu não tenho estudo, porque eu não tenho conhecimento, porque eu não sei falar, porque eu não sei o quê, não dá, não foi, não abriu, fechou.
e desiste, volta e não tenta. Não desista. Lá em Salmo 34, verso 5, eu gosto muito, foi um dos primeiros versículos que eu aprendi na minha vida, e diz assim: e olharam para ele, e foram iluminados. Os seus rostos não ficarão confundidos. Olharam para ele, e esses não serão confundidos. Hebreus 12, 2 também fala, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então não desista. Aqueles homens não olharam apenas para o chão, eles viram um terraço, porque decidiram olhar para cima. Em meio à tragédia, em meio à dificuldade, em meio à dor, em meio a tantas situações que vêm em nossas vidas, tire os olhos dela. Olha como é que nós fazemos, talvez você não, mas eu sou muito assim. Eu sou muito imediatista em muitas coisas, meio desesperadão mesmo. Quando acontece um negócio, eu falo, não é possível isso, e agora? E aí, só que eu sou muito dinâmico, eu sou muito acelerado, então eu quero tomar decisões muito rápido, talvez por causa do exército eu aprendi a reagir muito rápido, então eu quero ter uma reação, eu quero ter uma explosão, e eu olho para aquilo ali muitas vezes e falo, quando eu vejo que não vai dar, eu falo, não vai dar. Esses dias, vai eu ajudar minha mãe, um filho, pré-dia das mães, fui instalar um painel, fui fazer aquilo, que primeiro que não é da minha competência. Quem me conhece, consegue imaginar eu, com a parafusadeira na mão, pastor Júnior sem comentários, não lhe dou o direito de fala, imagina eu com a parafusadeira, com parafuso, um painel e uma Edna. Adriele, você já entendeu a soma, o que vai dar. E eu não tenho muita resiliência para isso. E essa palavra é para mim, nunca desista dos obstáculos. Aí o negócio não dá certo, Douglas, eu parafuso aqui, não foi. E aí está falando, não vai dar certo, esse parafuso está errado. Vai dar, coloquei, parafusei, tal, coloquei o negócio no mesmo buraco, encaixei lá, pronto, vamos embora. A prateleira soltou todos os parafusos. O negócio que prendia o suporte na parede soltou tudo também. Fui lá na minha mãe, vi o negócio todo caído. Minha mãe, ficou bom, mas... Aí eu peguei o Leonardo e falei, Leonardo, aprenda a grande lição com seu pai. Seu pai é um grande ensinador. Faça direito a primeira vez. Não desista, para que você não tenha que fazer de novo. Eu dei um exemplo bobo, mas isso é para muitas coisas. Você tem desistido da caminhada, você tem desistido de pessoas, você tem desistido de Deus por causa dos... é duro ser crente, duro é para o inferno. Duro é ficar no inferno para toda a eternidade. Isso é dureza, isso é difícil. Isso é difícil. Duro é ficar longe de Deus. Duro, difícil é ficar sem esperança. Não desista da comunhão, não desista da igreja, não desista da comunidade, tanta gente desistindo, desanimando. Irmão, isso aqui não é discurso para você vir para a igreja não, você sabe da sua relação com Deus, eu sei da minha, você sabe da sua. Se você está, de repente, num momento em que você, é difícil, é uma pandemia, sim, para isso tem os protocolos de segurança, mas é difícil, não dá, eu não consigo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tal. Enche de obstáculos, se torna um padrão, tudo na sua vida é difícil, porque você aprendeu a desistir diante dos obstáculos. Não desista. Eles subiram no terraço, eles olharam para cima, nos momentos de dificuldade, quando abater uma tragédia na sua vida, você vai sentir, vai doer, irmão, vai doer, desculpa, mas vai, mas não desista da sua vida, não desista da vida de quem está sofrendo, mas olha para o terraço, ou seja, olha para cima, olha para Ele, olha para o autor da sua fé, da minha fé, da nossa fé, e siga, e prossiga. Olhar de fora, ver com os olhos da fé, não seja limitado, não se permita que a tragédia, a dor venha limitar a sua jornada. Não desista diante dos obstáculos. Mantenha o foco, pois a estratégia chegará. Verso 19b. E baixaram em sua marca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem na frente de Jesus. Esteja atento
a solução vai chegar. Deus vai trazer uma solução, existe uma abertura, existe um jeito, mas o que eu preciso, o que você precisa ficar atento, é ficar no lugar certo, do jeito certo, com a atitude certa, focado, porque Deus vai te dar estratégia. Eu volto de novo para a minha experiência, como eu disse, eu sou muito acelerado, e muitas vezes eu tomo um monte de decisão rápida, porque eu quero responder, eu quero reagir, e aí sabe o que acontece? Eu faço errado. Eu faço errado, e vou ter que arcar então com o prejuízo, porque eu não esperei, no momento certo, não fiquei focado, para ver a estratégia que Deus estava colocando diante de mim, e é assim que Ele faz, mas eu preciso estar com esse espírito, com essa atitude, não é ficar, Deus vai fazer, então tá bom, vai ficar suavão aqui, não, é ficar focado, é ficar em oração, é ficar atento, é perceber, ter sensibilidade espiritual, é ficar vendo os sinais que Deus vai colocando à sua volta, é uma palavra, é uma pessoa, é uma situação que você vê, e você fala, essa é a estratégia. Estava ouvindo hoje um podcast muito bom, do Luciano Subirá, indicado pelo Éder, e eu achei aquilo tremendo, tremendo, tremendo. Ele, em dado momento da história dele, com o filho dele, e aí ele foi dar um corretivo para o filho dele, ele conta que ele estava ali terminando o capítulo de um livro, estava ali focado no livro, totalmente atento, aí veio uma outra criança, eles estavam numa casa com várias pessoas, aí o filho dele, de 7 anos, deu uma chinelada numa menina. Quando eles entram ali, e a menina fala, pastor, e é muito engraçado, quando o filho do pastor faz alguma coisa errada, alguém chega e fala, pastor, o seu filho, não é mais assim, pastor, o Felipe, o pastor, o Brian, o Felipe, pastor, o seu filho, ou a sua filha, ou sei lá quem, né? E ela chega, pastor, o seu filho me deu uma chinelada, e olha só, mantenha o foco, e veja a estratégia de Deus. Naquele momento ele vai dizer que ele teve vontade de pegar o chinelo dele e dar uma chinelada no filho. E ele começou ali uma fala, eu vou resumir a história, e o Espírito Santo começou a ministrar o coração dele. Não é assim, para fazer assim, essa é a estratégia, faça assim, você não está fazendo correto, eu não vou parafrasear, porque senão você não vai ouvir lá. Mas o que eu quero dizer, e aquilo, eu até chorei, aquilo me marcou profundamente, porque o pastor Luciano ele vai dizer o seguinte, ele falou com o filho dele, abriu as escrituras, leu vários textos a respeito de obediência, à palavra de Deus, e falou, olha, você errou, mas eu não quero te corrigir só porque eu tenho que te corrigir, e eu não quero que você aceite a repreensão só porque você tem que aceitar a repreensão, mas eu preciso que você entenda, eu preciso que isso seja no seu coração, e ele ali disciplina o filho, e eu falo a cena, eu não vi, mas projetei na minha mente, que eu tenho muito disso. E ele diz que depois que ele foi ali, corrigiu o filho dele, que deu aquela chinelada, o filho dele volta para ele e diz assim, pai, muito obrigado, porque você me ama e sempre se importa comigo. E ele abraça o pastor Luciano, e o Luciano vai dizer que esse foi um dos melhores abraços que ele recebeu do filho dele, aquilo marcou a vida dele, e marcou a vida do filho dele, o filho dele disse ali, pai, eu sei que eu sou muito novo, mas eu quero te dar uma palavra, eu nunca mais vou fazer algo para precisar corrigido assim, 6 para 7 anos, e ele me disse, e o pastor Luciano disse, foi 15 anos atrás, ele nunca mais precisou corrigir o filho dele, mas sabe por quê? Porque ali, o pastor, ele ficou focado, ele não deixou que o sentimento dele, que a vontade dele, que a carne dele, tomasse o caminho da estratégia, mas ele ouviu a voz do Espírito, ele ouviu a voz de Deus, e ele recebeu a estratégia correta para a vida dele, então esteja atento, a estratégia chegará, eles baixaram a sua maca, através de uma abertura, não sei que abertura era essa, até o meio da multidão, bem em frente ao, esteja atento, ouça a voz do Espírito Santo, ouça a voz de Deus, que Ele vai te, pare de tomar decisão errada, parece que eu muitas vezes não entendo, eu
vezes após vezes eu tomo as mesmas decisões e espero resultado diferente. Lógico que vai dar errado, porque a estratégia é minha, não é de Deus. Eu não estou desprezando a sua inteligência. Deus te dá a capacidade, te dá a inteligência, mas mesmo a nossa inteligência, por mais apurada que ela seja, por mais aguçada, precisamos estar focados e atentos à estratégia que Deus vai trazer para a minha e para a sua vida. E no meio das tragédias, no meio da dor, no meio da angústia, não saia desesperado, tentando fazer tudo que vem à sua mente. Calma, ore e escute a voz do Espírito. E Ele vai te dar a melhor estratégia. Quando a gente passa por tragédias, por dores e por angústias, nós temos uma coisa de tentar resolver tudo ali e sair desesperado e não pensamos. E no final a gente traz um monte de consequências, tentando fazer a coisa certa, mas tem um resultado errado. Então ouça a voz do Espírito, esteja atento à estratégia, porque essa estratégia Deus vai te dar, ela vai chegar. Deus vai trazer uma solução. Existe sempre uma abertura no teto, e Deus irá lhe mostrar. Ele é a solução. Jesus, Ele sempre vai nos dar o melhor caminho. Amém? Conheça pessoas de fé e seja amigo delas. Eu gosto muito disso. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, olha que coisa interessante. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Escolha bem os seus amigos. Estou lendo aqui, tá? Que eu anotei. E aprenda com as pessoas de fé que Deus tem colocado no seu caminho. Você pode superar as tragédias pela fé, com a ajuda de pessoas que estão perto de você. Deus vai usar essas pessoas para te ajudar, para te orientar, para te guiar. Mentores, discipuladores, amigos espirituais, que Deus vai colocar perto de você. Fique com pessoas que te ajudem a crescer a fé. Pessoas que olhem e falam, irmão, está difícil, está doloroso, está triste, mas tenha fé em Deus. Porque eu creio. E claro, eu não podia deixar um dos meus versículos preferidos, porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Irmão, imagine você passando por um momento de dor, por um momento de angústia. Você olha para um lado, não está dando certo, você teve uma perda trágica, você teve uma morte, você teve uma perda de emprego, eu não sei, alguma coisa que te abalou, que te deixou sem chão. Você está triste, aí você vai andar com pessoa e fala, irmão, a vida é difícil mesmo, não dá não, é com Jesus, mesmo com Jesus, às vezes a gente é dureza. Aí você vira para o outro e fala, irmão, às vezes a gente tem fé, mas não dá certo, né? Talvez foi pouca fé, talvez você não ofertou como deveria, não sei, e tal. Mas quando você está andando com pessoas que têm fé, e esse alguém vira para você e diz assim, eu sei quem tenho crido. Você precisa saber, Regiane, você precisa saber em quem você crê, e que Ele é poderoso. Ele é poderoso, entende isso? Você crê em alguém que é poderoso, não é você crê em alguém bacana, em alguém gente boa, um bom pensador, um cara que falou umas coisas legais na época, mas que Ele é poderoso. Então ande com pessoas que têm fé, conheça pessoas de fé e seja amigo delas, caminhe com elas, aprendam com elas. Irmão, pessoas inteligentes aprendem com pessoas inteligentes, pessoas espirituais aprendem com pessoas espirituais, pessoas de fé também aprendem com pessoas de fé. A gente traz um monte de gente para a nossa vida, que muitas vezes não agrega nada. Estou dizendo aqui para você deixar de ser amigo de alguém, você tem que ter inteligência espiritual para você entender essa palavra, espero que você entenda. Mas às vezes a gente traz um monte de gente para nossas vidas, e nos atrelamos a uma série de pessoas,
que são pessoas que não têm fé, são pessoas negativas, são pessoas desanimadas, são pessoas tristes, são pessoas rancorosas. E aí muitas vezes eu estou ali, né, andando com aquelas pessoas, acabo sendo contaminado de uma certa forma, e acabo ficando também nessa vibe. Então traga pessoas que têm fé, ande com elas, seja amigo delas, aprendam com elas. Irmãos, eu vi que você passou por uma tragédia tão difícil na sua vida, por um momento tão dramático, eu vi que você superou, eu vi que você venceu, como foi isso? E a pessoa diz, eu confiei no Senhor, eu me lancei aos pés dEle, profundamente, e eu clamei todos os dias, e Ele trabalhou na minha vida. Se você crer, se você acreditar, Ele vai fazer igual. Ô irmão, olha a diferença, ande com essas pessoas de fé. E Jesus, Ele é interessante, porque Ele não fala da fé do homem aqui, não estou dizendo que o homem não tem fé, por favor, eu estou dizendo que o destaque aqui é muito curioso, vendo a fé que eles tinham. Olha tudo que eles fizeram, levaram aquele homem, colocaram no teto, olharam para o terraço, subiram, colocaram. Ande com essas pessoas, pessoas que te levantam, e pessoas que vivem de fé, que vão ajudar você também a ter uma vida de fé. Tá, Jesus. Supere a crítica dos religiosos. Sempre vai ter alguém para criticar. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, quem é este que blasfema, quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Cuidado, que em todo lugar tem esse tipo de gente. Mas não é porque em todo lugar tem esse tipo de gente, que toda gente é esse tipo de gente. Vocês estão me entendendo? Não é porque tem gente desse jeito, em todo lugar, que todos serão como essas pessoas. Você sabe da sua história com Deus. Sabe o que eu tenho pavor, irmãos? Tenho pavor. Alguém passa por uma tragédia, está passando por uma tragédia, por uma dor, por uma angústia, está desolado, está arrasado e está ali. Alguém vem, sempre tem um crítico que fala assim, irmão, sei não, hein? É muita tragédia na vida do peão, não pode. Perdeu o emprego, perdeu o filho, bateu o carro, está doente, mas não sei o que, sei não, irmão. Eu acho que esse cara está em pecado. Eu acho que não está dizimando, eu acho que esse caboclo aí não tá ali com Deus no negócio. Sempre tem gente para falar isso, mas somente você e eu, na nossa realidade, na nossa intimidade, nós sabemos o que nós estamos passando, como estamos passando. Talvez não porque estamos passando, mas sabemos que estamos passando, e sabemos que não é por causa disso, não é por causa do meu pecado, muitas vezes, tem vezes que é, e tu sabe quando é pelo pecado, mas sempre vai ter críticos, sempre vai ter gente religiosa. O adolescente vem para a igreja e fala assim, o adolescente já está 3 meses da igreja, continua vindo de bermuda, continua vindo de boné, o camarada está vindo para a igreja, não tira o brinco, e não sei mais o que, está preocupado com o externo, está preocupado com a aparência, mas não está preocupado em cuidar, em saber se está sendo discipulado, se está sendo amado, não se preocupa em saber se tem família, se come, enfim, mas está preocupado com a aparência, porque precisa ser bonito, precisa tirar uma foto, precisa estar todo mundo padronizado, todo mundo certinho. Sempre vai ter crítico, sempre vai ter religioso, para te enquadrar, para dizer que tem que ser assim, tem que ser assado. Irmãos, em nome de Jesus, eu gosto de tradições, eu gosto de liturgia, eu gosto de igreja, eu gosto de estar aqui na igreja, sou pastor de igreja, então gosto. Não é revolução, não é ser Che Guevara, vamos quebrar tudo, derrubar tudo e tal. Mas é ter espiritualidade, sensibilidade, ouvir a voz de Deus. Tem coisa que precisa mudar, então a gente muda para alcançar a missão que Deus tem colocado na minha e na sua vida. Então cuidado, não fique frustrado, chateado com as críticas dos religiosos. Talvez o seu passado foi trágico, o seu passado foi ruim, a sua história foi triste, por várias questões. Você veio de uma situação que ninguém acreditava em você,
você foi abandonado, você foi traído, você foi desprezado, humilhado, você humilhou, você traiu, você fez um monte de coisas ruins, e aí você vem para a igreja, aí levanta um lá, e diz assim, mas agora você vai para a igreja, depois você fez tudo isso? Não, vou continuar lá, vou morrer no pecado e ir para o inferno, porque tu acha que eu não devo ir para a igreja, me converter, me entregar minha vida para Jesus. Não dê ouvidos a enviado de Satanás, não dê ouvido a pessoas que não estão preocupadas com a sua vida, com a sua salvação, com a sua espiritualidade. Se preocupe em ter um relacionamento íntimo e sincero com Jesus. Se preocupe em amar a Deus com todas as suas forças, com todas as suas entranhas, e caminhar diante dEle em novidade de vida. Porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tenham a mente liberta. Verso 22 e 23, Jesus, sabendo que eles estavam pensando, perguntou, por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se e anda. Diz o texto, sabendo o que eles pensavam, sabendo o que ocupava a mente daqueles homens. O que ocupa as nossas mentes? Muitas vezes, nossas mentes também estão presas em fortalezas aqui é algo ruim, mentes escravizadas. Muitas vezes nós estamos ainda presos a mágoas, a ressentimentos, e nós ficamos patinando, nadando nesse oceano de dor, de angústia, de uma série de frustrações. Existe crente que não consegue deixar muitos pecados, porque as suas mentes estão presas ainda não entraram de fato em um particular com Deus, entregaram a sua mente, o seu coração, e falaram, Senhor, olha, é isso aqui, eu preciso que o Senhor me transforme. Tenha uma mente liberta, ocupe a sua mente com as coisas de Deus. Irmãos, eu confesso que eu tinha muita dificuldade com essa questão, com esse conceito da força do hábito e tal, eu achava que era um negócio meio, força do hábito, um negócio meio, sei lá, filosófico, não sei o que e tal, e eu fiquei, sei não, mas, a Bíblia diz que, onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Bom, onde é que está o meu tesouro para que o meu coração, a minha mente estejam atrelados a Ele? E se eu amo a Deus, se eu amo a Jesus, o que é que se espera que eu faça? Que eu faça as coisas de Deus, que eu ame as coisas de Deus, que eu busque pensar nas coisas de Deus, que o nosso pensamento seja ocupado pela palavra de Deus. Eu não estou dizendo que você não possa pensar, se divertir, dar risada, irmão, não é isso, em nome de Jesus. Mas o que realmente ocupa a sua mente, o que é que você ama, ao ponto disso ser importante para ocupar o seu pensamento quando você se levanta de manhã? O que é que te move? Quais são as ideias que te movem? Quais são os sentimentos que te movem? É o pecado, é o desejo, é aquilo que é errado? Ou a minha mente está sendo alimentada pelas coisas de Deus, está sendo liberta pela palavra de Deus dia após dia, no sentido de ser renovada a cada dia? Mas eu já sou crente, eu sou liberto. Eu entendi, irmão. Não estou discutindo só a salvação, não. Eu estou discutindo a sua vida cristã diária. Eu falo que eu sou homem da muvuca. Eu não consigo ficar quieto, irmão. Eu tenho que estar na muvuca no bom sentido, tá? Eu tenho que estar envolvido com alguma coisa, eu tenho que estar trabalhando, eu tenho que estar lendo, pensando, construindo, fazendo, que eu não posso ficar parado, porque eu me conheço. Eu não quero dar espaço para o diabo, eu não quero dar espaço para o pecado, eu não quero dar espaço para o desejo errado, eu quero ocupar a minha mente, o meu tempo com as coisas de Deus, com as coisas que glorifiquem a Deus. Por isso que a minha mente tem que ser liberta, para que Jesus, quando olhar para a minha mente, veja que a minha mente, por mais falha que seja, por mais pecador que eu seja, por mais deficitário que eu seja, mas a minha mente é uma mente que busca estar sendo liberta continuamente. É uma mente que busca estar sempre cheia das coisas de Deus, da palavra de Deus, de ideias sobre coisas para abençoar pessoas em nome de Deus, em nome de Cristo.
que as nossas mentes sejam de fato libertas, e que outras mentes sejam libertas, e que a tragédia não venha prender a nossa mente, que a dor não venha escravizar a nossa... Tem gente escravizada pela dor, tem gente escravizada pela angústia, e se alimenta disso, irmão, em nome de Jesus, recebe essa palavra. Se você está com o seu coração escravizado pela angústia, pela raiva, pelo ressentimento, você não consegue perdoar, você não consegue liberar perdão, a sua mente está sendo escravizada, e você precisa ser liberto desse mal, em nome de Jesus, e é nele, no poder dele, na graça dele, que você e eu seremos libertos, nossa mente será liberta por ele. Seu passado não é o seu destino. Esse dia eu fui ministrar para uns amigos, num grupo, e eu trouxe uma palavra que era sobre recomeçar. E uma das primeiras coisas para recomeçar é: deixe o passado no passado. Aquilo que está no passado, que não agrega absolutamente mais nada na sua vida, você precisa deixar. Creia em milagres, milagres acontecem, verso 24, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levanta-se, pega a sua cama e vá para casa. Milagres acontecem com o propósito de revelar a glória de Deus. Confie em Jesus, acredite em milagres. Milagre não é para glorificar o pastor, o líder, ou aquele que orou, mas é para a glória de Deus. Eu creio hoje, eu creio amanhã, que Deus é o Deus do milagre, é o Deus que faz o impossível acontecer. Não é porque eu oro, não é porque você ora, não é a oração do pastor que vai curar a Covid, em nome de Jesus. O que vai curar qualquer doença, qualquer problema, qualquer depressão, qualquer situação, é Deus. Deus vai usar os meios necessários para isso, mas não sou eu não vou chegar aqui e impor a mão em você por causa do meu poder. Eu não tenho poder nenhum, irmão. Eu mal consigo levantar um painel de televisão para instalar, imagina, ter poder. Mas é o Senhor que por meio de mim, por meio de você, por meio de pessoas que se colocam na brecha para ser usados, que o milagre muitas vezes vai acontecer na vida do outro, na sua vida. Creia em milagre. Tem tragédias, tem dores, tem angústias, vão vir, irmão, não acredita nessa palavra. Se você crê em Deus, você nunca vai passar por uma tragédia, não é verdade. Não depende de mim nem de você, ela vai vir muitas vezes sem a gente convidar. Quem convida a tragédia para a sua vida? Quem convida a dor para a sua vida? Ninguém. Mas ela vem. Mas a tragédia, a dor e a angústia na nossa vida não pode ser aquilo que vai nos afundar, mas deve ser, na tragédia, o lugar de crer, de acreditar, de confiar. Quanto mais dor, mais a gente olha para Deus e mais eu digo, eu creio que essa dor vai passar. Porque como já disse Jó na sua palavra, eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e eu verei, com os meus olhos eu verei, e a minha carne se alegrará na sua presença. Então creia em milagre, milagre acontece, irmão. Podem falar o que quiser, podem dizer o que quiser, que não é assim, que é isso, que é... Eu, você, nós que somos da fé, nós cremos no milagre, na intervenção de Deus, no poder de Deus, porque eu tenho aqui várias pessoas que, fosse dada oportunidade, poderiam dizer, Deus fez milagre na minha vida, Deus fez milagre na vida da minha família, Deus fez milagre na vida de pessoas que eu conheço, Deus fez milagre na minha vida, Deus me salvou. Quando eu olho para trás, onde eu estava, destinado ao inferno, homem mau, e Ele teve misericórdia de mim. Eu sou um milagre vivo, você é um milagre vivo, você que entregou a sua vida, você que está aqui ouvindo, você que está lá aí ouvindo, e é filho de Deus, Ele te fez um milagre na sua vida, fez de você filho e filha de Deus. Então, mesmo na tragédia, mesmo na dor, mesmo na angústia, Deus pode fazer um milagre na sua história. Então creia no poder de Deus.
Jamais se esqueça de testemunhar sobre a sua vitória. Verso 25, imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Então creia que você vai testemunhar a sua vitória. Deus é maior do que a sua dor, Deus é mais forte, mais poderoso que o seu deserto. Sua vida é valiosa, é mais valiosa e é mais importante do que as tragédias da sua vida. Então seja agradecido, testemunhe, fale, tenha gratidão por tudo que Ele tem feito por você, por tudo que Ele tem revelado a você. Não fica chorando por aquilo que você perdeu, ou por aquilo que você não tem, ou por aquilo que foi tirado, mas seja grato por aquilo que Ele tem te dado, e por aquilo que Ele tem te preservado. Eu sei que muitas coisas que você perdeu, não tem preço, não tem valor, porque foram vidas, foram pessoas, foram sentimentos, que foram tirados da sua vida. E eu sei como isso deve doer. Porque a gente sente a dor mesmo quando não é com a gente. Só de olhar uma notícia, você sente dor, você se angustia, você se entristece. E ficamos revoltados, ficamos indignados, ficamos bravos com Deus. Isso faz parte. Mas aí, em meio a toda essa dor, essa tragédia, essa angústia, tudo isso, nós oramos, nós cremos, nós suplicamos, nós nos prostramos, e o Senhor vem. Ele vem, Ele toca, Ele restaura, Ele dá paz. E aí eu levanto meus olhos, eu me levanto e eu vejo o que o Senhor tem me dado, o que o Senhor tem preservado, o que o Senhor tem colocado diante de mim, e eu posso ser grato a Ele, porque Ele tem me dado vida, Ele tem me dado boas notícias de esperança, para eu seguir, para eu cuidar, para eu amar, para eu ser amado. Então seja grato, glorifique a Deus. Nem todos precisam saber das suas tragédias, nem todos vão saber das tragédias da sua vida, mas muitos precisam saber da sua superação, da ação de Deus. Pessoas muitas vezes não vão ler, não vão conseguir entender os mistérios de Deus. Muitas vezes as pessoas não vão ler a palavra de Deus por uma série de questões. Muitas vezes as pessoas são incrédulas, as pessoas não amam a Deus, mas elas vão olhar para você, vão olhar para a sua história, vão ler a sua história e vão, por meio do seu testemunho, da sua gratidão, conhecer a Deus. Por meio da sua vida, eles vão conhecer a maior vida, que se chama Jesus. Por meio da sua história, como a história que nós vimos aqui hoje, elas vão conhecer a maior história, que se chama o Evangelho de Jesus Cristo, para salvar todo aquele que nele crê. Boas notícias de esperança para a sua, para a minha, para a nossa vida. E por último, entregue todo o crédito a Deus e celebre os seus feitos. Verso 26, todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, cheios de amor, e diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Deus não precisa de pessoas extraordinárias, porque Ele é o Deus do extraordinário, e Ele pode fazer na sua vida, na minha vida, coisas extraordinárias. Pessoas muitas vezes que não têm uma grande história, que não têm uma grande profissão, que não têm tanto intelecto, e uma série de mas o Deus, Ele pode pegar essa pessoa simples e humilde, e dela tirar algo extraordinário, para que outras pessoas venham a conhecê-lo e a glorificá-lo por meio da sua e da minha vida. Então entregue todo o crédito a Deus, celebre, testemunhe, fale, ame o Senhor, e glorifique a Ele. Entregue todo o crédito a Ele. Renda a Ele todo o louvor e toda a adoração. Cante louvores, renda louvores, entregue ofertas, adore, glorifique ao Senhor, nosso Deus e o nosso Salvador. Não permita que más notícias paralisem você. Não permita que as tragédias paralisem você.
Mas siga em frente, siga adiante, porque há boas notícias de esperança. Filipenses 3,13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado. Mais uma coisa eu faço, mais uma coisa você faz, mais uma coisa nós fazemos, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Aqui não é o nosso lugar. Lá é o nosso lugar. Lá na presença dele para toda a eternidade é o nosso, é o meu, é o seu destino final. Então lá, naquele lugar, eu volto à palavra de Apocalipse 24:1, e ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Amém? Baixa a cabeça, vamos orar. Senhor, nós te damos graça, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor que nos traz boas notícias de esperança, mesmo em meio às tragédias da vida, às dores da vida, às desilusões que a vida pode nos proporcionar, ó Pai, todas as circunstâncias adversas. O Senhor tem uma palavra de boa notícia, e o Senhor diz: eu estarei com vocês todos os dias até o fim. Eu sou o Senhor teu Deus, que não te abandonarei jamais. Em nome de Jesus, ó Pai, que essa palavra, ó Deus, possa ser fixada em nosso coração, e que possamos nos alegrar em saber que mesmo em meio à dor, o Senhor não nos abandona, e o Senhor tem a sua mão estendida, o Senhor tem os braços abertos para nos receber, para nos restaurar, para nos fortalecer no Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, eu não sei a vida dos meus irmãos, daqueles que estão ouvindo essa noite, em que momento está, talvez uma tragédia, talvez uma dor, talvez uma desilusão, talvez um afastamento, eu não sei, mas eu sei que o meu Redentor vive, e vive para sempre. Mas eu sei que o meu Jesus, o nosso Jesus, Ele pode restaurar a nossa história essa noite, Pai. E eu rogo ao Senhor, eu clamo ao Senhor, eu suplico ao Senhor, ó Deus, inunda o nosso coração de esperança, inunda o nosso coração de fé, inunda a nossa vida, ó Pai, com Teu amor, para que sejamos agentes do Teu amor, para que sejamos instrumentos do Seu amor, ó Pai, para que possamos, ó Deus, ser como esses homens, ó Pai, que sejam pessoas de fé, pessoas compromissadas, pessoas que tenham suas mentes libertas, ó Deus, pessoas que testemunhem, pessoas que sejam agradecidas ao Senhor, ó Pai, para que acima de tudo sejamos conhecidos como seus discípulos, os seus filhos, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço hoje e sempre. Amém, amém e amém. Boas notícias de esperança para você e para mim. Que a sua semana, que a sua vida seja realmente cheia de boas notícias de esperança. Em nome de Jesus, amém. Convido você a se colocar de pé.